Shalom, pessoal! Bem, hoje nós vamos meditar numa palavra linda do Senhor que nos traz esperança, que nos mostra todo o zelo e cuidado do Senhor para conosco e nos faz entendermos porque o Senhor, Ele nos deixa as suas leis, as suas palavras e porque elas não são pesadas. Se nós seguimos assim, Deus nos amou de tal maneira que enviou Jesus. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, Ele também aceitamos como Senhor da nossa vida. Porque fala sério, mesmo sendo bem verdadeiro, nós não sabemos conduzir a nossa vida. Nós sabemos a cada passo que nós damos, nós não conseguimos nem ver 30 segundos à frente, né? Ainda estou sendo generosa, mas Deus, Ele conhece tudo e Ele sabe o melhor para nós. Então, obedecer os seus mandamentos, as suas leis, estar atento na nossa vida diária, cada dia nos aperfeiçoando e não dando desculpa para a desobediência, como o pastor sempre diz, né, o pastor da comunidade cristã que eu estou inserida. Ele ensina muito bem, eu louvo a Deus pela vida desse pastor, um pastor jovem, mas cheio da glória do Senhor. E então ele fala que nós não temos pecado de estimação, e é verdade. O que é um pecado de estimação? Que você sabe que é pecado, você tem que fugir, mas você prefere dar lugar a essa sua vontade de pecar. Então isso significa que você não entendeu Deus, que você ainda aceitou um Salvador, mas não aceitou um Senhor. Você está dizendo para Deus, olha, eu sou mais sábio que tu. É orgulho. A desobediência é orgulho. É uma ingratidão. A ingratidão é orgulho. E também é falta de uma memória, né? Falta de memória. Porque se você lembra tudo que Jesus fez e tudo que ele suportou, em tudo foi tentado, mas não pecou, porque Jesus, sendo Deus, veio e se fez um de nós. Ou seja, despiu-se da sua glória. E viveu debaixo das leis do Pai, do Espírito Santo, das leis que Ele próprio também estava ali, porque Ele era Deus. Nós vemos em João capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito se fez sem Ele. Mas Ele veio entre nós, Ele nasceu. Ele viveu entre nós, em tudo foi tentado, mas não pecou. E em tudo foi tentado, ele não foi tentado na forma de Deus, mas na forma de homem. Ou seja, vamos estar resistentes, não tenha pecado de estimação, porque depois da morte segue-se o juízo. É só isso. E quem diz foi Jesus, e ele não mente. Há distorções da palavra, e isso Satanás fez, não é? Ele não tentou Jesus usando a palavra, mas distorcida. A palavra, ela vem como uma espada. E quando ela vem com espada, que ela vem nos limpando, nos protegendo de nós mesmos, nos protegendo dos ataques que nós sofremos, e para a carne não dar vazão. O que é a carne? A natureza caída pelo pecado. Paulo dizia carne. Então, para nós não cedemos à tentação, vem a palavra, mas a palavra dita no contexto, para aquilo que ela é, a verdade. As distorções da palavra, que toda heresia, todo ensino falso vem de distorção da palavra. E geralmente quem cai nesse engodo é quem não estuda a palavra. Quem não estuda profundamente, você apenas escuta, agrada a você e você segue. Mas há pessoas sérias, graças a Deus, pessoas de Deus que ensinam a palavra como ela é. A esse vocês escutam, porque depois da morte, querida, segue-se o juízo. Não tem. É o destino. Nós só temos uma vida aqui na terra. E a palavra fala sobre isso, sem distorção. Que nós, em teologia, falamos fazer uma exegese, uma hermenêutica, estudar, escrutinar o texto, investigar.
Aí não, você só ouve, vê versículos correlacionados totalmente distorcidos e você entrega a sua alma àquele ensino. Está errado. É a sua vida e ninguém vai chegar diante de Deus acompanhado. Nós vamos chegar só. É nós e o Senhor. Que desculpa vamos dar? Foi ensino errado. Ei, você foi escutar ensinos errados? Então veja bem de onde que você está pegando a fonte para fazer da sua vida, entregar a sua vida, viu? Porque a sua vida, depois não adianta chegar para Deus e falar, fulano me ensinou errado. E o Senhor falou, e você não ouviu a voz do Espírito Santo? Você não viu que tinha alguma coisa errada? Tinha alguma coisa te incomodando? Você não notou? Presta atenção. Sem santificação, ninguém verá Deus. Não é assim, aceitar Jesus, está tudo bem, ele me ama tanto que ele vai me levar para o céu. Não, ele te ama, agora você ama ele? Ele quer te levar para o céu, Jesus veio morrer para isso, para te salvar. Mas e você? Você quer ser um morador do céu? Presta atenção, viu? Não vá escutando esses ensinos errôneos, não, porque sem santificação ninguém verá Deus. Se você aceitou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, se ele realmente é o amor da sua vida, tem escutado pessoas falando assim, eu pergunto, quem que Jesus é para você? Aí a pessoa fica pensando. Já falo, se pensou muito, tem coisa errada aí. Porque se alguém perguntar para mim, quem é Jesus para você, é o meu tudo. É mais importante para mim do que o ar que eu respiro. E não é que eu quero aqui mostrar santidade, porque eu não engano Deus. Eu posso enganar vocês por um tempo, mas a Deus, e só interessa o que Ele pensa de mim. Como Ele me vê. Por quê? Porque aqui todo mundo vai passar. Eu vou passar. E Ele sabe quem eu sou. E o Senhor vê o coração. O Senhor ouve os pensamentos mais do que palavras. Porque às vezes nós falamos uma coisa, mas pensamos outra. Mas o Senhor vai no profundo. Ele vai no pensamento. E não adianta falar, Senhor, eu não aguentei. Não. Porque o Senhor diz que Ele não pode ser tentado por ninguém. E a ninguém tenta. Mas antes, com a tentação, Ele dá o escape para que possais suportar. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas não, você fica escutando os seus sentimentos e não resiste. O Senhor te dá vitória e força para resistir. Então fica firme. Olha, eu não ia dizer nada disso não. Mas essa mensagem é para todos nós, inclusive para mim. Tem que ficar na vigilância. Vigiar e orar. Tem pessoas que oram e não vigia. Tá errado. Nós temos que vigiar e orar. Até para orar tem que estar vigiando. Tem que ver se a sua oração está saindo da onde? É dos seus sentimentos? Tá? Eu vou orar com sentimentos, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. É o meu sentimento, a ansiedade é meu sentimento, mas eu lanço, eu jogo diante dele. Mas orar é conversar. E Deus não tem silêncio de Deus, não. Deus não fica em silêncio. É nós que não conseguimos ouvir a Deus. Nós estamos tão ali com os nossos próprios problemas e despejando a culpa às vezes em Deus e falando sem parar e não conseguimos ver os sinais. Porque Deus fala através de sinais. Deus fala através da palavra. Deus fala conosco o tempo todo. Mas nós precisamos estar atentos. E hoje a pergunta que eu tenho para você é: você tem sido a vinha do Senhor? O Senhor tem sido o seu vinhateiro? Vamos ler, que nem eu digo, esse texto é para Israel, mas a Bíblia é contemporânea e a Bíblia é para todos, é um livro para todos. Nós somos descendentes de Abraão pela fé, porque Abraão foi o que mostrou Deus para nós. E o Senhor diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Ele estava no meio de um povo que adorava muitos deuses, né? Mas ele se apegou ao Deus verdadeiro. O Senhor tem compromisso, tem aliança com quem é comprometido com Ele. Quem realmente o ama, quem realmente quer viver com Ele.
O Senhor manda a chuva para os bons e os maus, mas para aquele que procura ter uma vida relacional com Deus, de intimidade com Deus, aí é diferente, o nível é diferente. O nível é diferente. Então, essa palavra é para nós. Deus tem coisas maravilhosas para você e para mim. Eu não quero perder nada, não. Eu não quero chegar lá no céu e ver as coisas que eu devia ter conquistado aqui e não conquistei, porque não dei lugar ao Senhor, porque é só isso. Filho meu, dai-me o teu coração. Qual é a minha parte? Dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu entrego a minha mente, entrego meu corpo, alma, espírito, mente e coração a ti. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Senhor, os meus pensamentos eu levo cativo a Cristo. Cristo, eu quero os teus pensamentos. Cristo, eu quero a tua moral. Cristo, eu quero a ti, o teu jeito de ser, envolvendo o meu ser e me deixando firme contigo, me dominando. Sim, domínio é de Cristo. Ele não é simplesmente Jesus e esporadicamente. Deus não é esporádico. Você é esporádico com Ele? Ele não quer ser esporádico com você. E aí? É uma vida contínua. É uma continuidade. Deus veio fazer morada em você. E eu vou dizer o versículo sem tirar do contexto. Foi o próprio Jesus que disse. E não vou fazer nenhuma exegese, que na teologia exegese é forçar o texto a falar que ele não está dizendo. E isso, ai daquele que acrescentar um ponto, um traço na palavra. E a gente entende isso quando você estuda hebraico. Um traço e um ponto é uma letra. O som muda totalmente. Então presta atenção. Presta atenção que a sua vida muda totalmente se você tirar texto do contexto e virar pretexto para você fazer o que Deus não quer que você faça. Porque quando Deus diz não a alguma coisa, é porque aquela coisa é má para você. Tem gente que pensa que Deus tem que ser adorado, e é porque ele precisa, ele não conseguiria existir sem adoração. Ele é um ser resolvido. Acho que ele nos fazer. O ser humano dá tanto trabalho para Deus. O nosso Pai teve que enviar seu próprio Filho para nos salvar. Então, tem lá os seres celestiais, anjos, arcanjos, querubins, serafins e outros seres. E eles adoram a Deus porque eles querem adorar. E eles não pecam contra Deus, porque eles decidiram viver para Deus. Acha então que ia fazer o ser humano? Isso aí não seria para... Não, seria... só para ter, como nós chamamos, uma dor de cabeça. Mas nosso Pai nos ama tanto que Ele não nos vê com uma dor de cabeça. Não é como aquele pai que fala, esse é meu filho, meu Deus. Antes de não ter tido filho. Não, Deus olha e fala, esse é meu filho amado. Deixa Ele me dar abrir um pouco o coração para mim. E é isso. Às vezes nós fechamos o coração, colocamos Jesus para fora. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa com ele, cearei ele comigo. Presta atenção. Ele está lá fora batendo, chamando, e as pessoas não estão ouvindo nem abrindo a porta. Quem abrir? Olha. Por isso que Jesus diz, será que quando eu voltar acharei fé na terra? Porque isso sim, isso é algo de estranheza, né? Nós dissemos, Senhor, eu te amo, mas eu te amo desde que a minha vontade prevaleça. Espera aí, a nossa vontade já mostrou, através de Adão e Eva, que o que aconteceu com Adão e Eva, hein? Perdeu o paraíso, começou, o homem teve que trabalhar, e um trabalho duro e penoso. Ele trabalhava lá no Jardim do Éden, mas não tinha praga daninha, não tinha chuva, nem seca, não tinha terremoto, não tinha furacão, não tinha nada de ruim, era só bom. E ele perdeu tudo isso. Por quê? Desobediência. E não quis arrepender-se. Nós vemos isso no texto a seguir lá de Gênesis. Olha quantas passagens bíblicas hoje o Senhor está nos mostrando, hein? O Senhor nos ama e Ele quer ser o nosso vinhateiro. Você quer ser a vinha do Senhor? Porque, olha, você pode até ter aparência de vinha boa, mas os seus frutos não vão prestar para nada, nem para vinagre. Então, o Senhor quer fazer você uma vinha frutífera.
Então vamos prestar atenção, porque você vê lá Gênesis, ele não se arrependeu, ele pôs a culpa na mulher, né? A mulher que tu me deste, essa deu do fruto. Chega na mulher, a serpente me enganou. Faltou o quê? Arrependimento. E aí? Você está chegando para Deus, está falando, aquele pecado me tentou demais. Se o Senhor queria que eu não pecasse, né, em outras palavras, porque é isso que você está pensando, mas às vezes você não fala, mas Deus conhece seu pensamento, Ele ouve muito mais que a palavra. É tremendo o nosso Deus. Eu sei o pensamento que eu tenho sobre vós. O que Ele quer dizer? Nós não conhecemos o pensamento de Deus, mas Ele conhece o nosso pensamento, Ele nos sonda. Então eu posso falar, eu te amo, Deus. E ele pode estar falando, olha, só estou falando isso porque eu quero receber uma cura. Então, né? E o Senhor pode até te curar. Eu te curo porque eu te amo. E para você ver. Mas não pense que está me enganando. Então presta atenção. Mais que uma cura, uma solução de problemas, é ter seu nome escrito no livro da vida. Isso é mais importante. Ter o Senhor na sua vida. Isso é importante. Ele ser o seu amigo. Ele ser o seu amor. A sua paixão. Porque a paixão, a nossa paixão por Deus, Ele mesmo alimenta esse fogo dentro de nós e não se apaga. Só vai crescer. Bom, eu quero ler e eu vou continuar a semana que vem, porque o Senhor, Ele começou essa introdução totalmente diferente e é o Espírito Santo me conduzindo para falar que o Senhor quer ser o seu vinhateiro, para quem você está entregando sua vida. O Senhor te compara uma vinha, para quem você está entregando sua vida, quem está tomando conta da sua vida. Se você pensa que é você mesmo, ou que Deus, mas não precisa ser assim. É uma religiosidade. Ele não é o Senhor do teu coração, Ele não está aqui. Eu vou ler esses versículos para a semana que vem nós continuarmos. Mas pense no que o Senhor está falando. Examine-se o homem, pois a si mesmo. Eu acho lindo isso, que é sobre a palavra da ceia, lá de Paulo, né? Quando Paulo foi ajeitar ali que os coríntios estavam ali fazendo uma confusão na ceia, e ele foi por ordem na casa, mas este versículo, quando Paulo fala isso eu peguei para a minha vida, que dá muito bem, você não vai tirar texto com texto, não, que tem tudo a ver com a sua vida, para você poder ceiar. A ceia do Senhor significa uma memória de todo o sacrifício que Jesus fez, para criar assim um vínculo de memória em nós. Então, e essa memória tem que estar todos os dias conosco, certo? Que é, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma e beba, né, da ceia. Então, para você ter uma vida que Deus, que traz a memória, que você é grato por tudo que Jesus fez. Porque se você pensa que foi algo pequeno que Jesus fez, foi não. Se trata do próprio Deus ter morrido e sofrido. Como você vai falar para Jesus? Isso daqui, o Senhor não sabe que eu estou passando, é sério. Para Jesus? É mesmo? Ele só vai fazer assim e mostrar furo na mão dele que você vê outro lado. É sério. Você vai falar, Senhor, eu fui traído, eu fui abandonado, a tentação está tão forte. Em tudo Jesus foi tentado, mas não pecou. Seja resistente. E como você resiste? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E então você faz o quê? Você está se examinando. Se o pecado já está tomando conta de você, pede perdão. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Vai, confesse. Fale para Jesus te perdoar e arrancar esse pecado de ti, mas esteja sujeito. Esse examine-se é estar sujeito. Então esteja sujeito a Deus. Sujeitai-vos, pois, à potente mão de Deus, que a seu tempo Ele te exaltará. É no tempo de Deus que você vive. O tempo de Deus é perfeito, mas não peque. Não tenha pecado de estimação. Essa palavra não é para você somente. Primeiro vem para mim, né? A palavra sempre vem para quem ministra. E louvado seja Deus. Em janeiro farão 45, em abril
Farão 45 anos que pela primeira vez eu abri a Bíblia no púlpito, numa igreja, e a igreja estava lotada, tinha pessoas para fora, na galeria, e foi a primeira vez que o primeiro sermão da minha vida, e aí já vão aí quase 45 anos. Então, é maravilhoso a vida com Jesus, é cada dia melhorando, mas Ele é dono da minha vida, Ele é dono, eu não me pertenço, eu pertenço a Jesus, e gosto desse pertencimento, porque Ele é maravilhoso, vale a pena resistir ao mal, está sujeito a Ele. Como que você está sujeito, Senhor? Muda o foco. Se aquele pecado está, foge da aparência do mal. Enche a sua mente de coisas que te dão alegria. Ah, mas eu estou sentindo alegria se eu pecar. Então, essa é uma falsa alegria. A sua natureza humana, caída no pecado, ela está aí com toda, como nós falamos, com toda se mostrada, querendo dominar você, mas depois segue-se o juízo. E aí? Vale a pena passar uma eternidade rangendo o dente, sofrendo? Depois eu peço perdão, hein? Uma vez, há 22 anos eu sou ministra no Kids, e eu amo esse meu trabalho, que é o meu trabalho evangelístico, né? Eu faço parte do Ministério da Reconciliação de Jesus. É isso que nós todos cristãos fazemos. E estou no Ministério Kids, mas para mim é um ministério só, que é o meu ministério de evangelista. Fui ordenada evangelista com 21 anos. Novembro, esse mês, completar 38 anos de ministério. Então eu estou fazendo o quê? Estando aonde eu possa exercer meu ministério evangelístico, que é no Kids, onde eu ministro, ensino, evangelizo crianças, onde faço discípulos, porque sempre chega uma auxiliar ali e eu já vou ensinando a ela para que ela possa ser uma ministra, tem que fazer discípulos. E estou no ministério da intercessão, que o evangelista é o quê? O intercessor. Sem intercessão, nós intercedemos por aquelas pessoas que nós falamos de Jesus e aquelas que estão sendo ministradas por alguém. Nós lutamos pelas almas, né? Porque o evangelista, isso aprendi, que o evangelista, se você falar pessoas, a gente fala pessoas para dar entendimento, mas nós estamos preocupados com a eternidade das pessoas, como elas estão com Deus. Porque daí as lutas vêm, elas passam, sabe? O importante é estar firme com Deus, porque aqui é só passageiro. Então aproveite, viu? Aproveite e viva bem, que você só tem uma vida. E também viva bem com as pessoas que Deus colocou na sua vida. Mesmo aquelas que às vezes dá um pouquinho de trabalho. Mas nós damos tanto trabalho para o nosso Pai e Ele continua nos amando, né? O Espírito Santo aqui, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, sendo a nossa consciência. Jesus intercedendo por nós junto ao Pai, nos lavando do pecado. E o Pai nos amando. Ele é o nosso esconderijo, nosso lugar seguro. A palavra, que é coisa mais linda que a palavra, vem e dói em nós. Opa, doeu, que bom, porque Deus está cuidando de mim, Ele está zelando pela minha eternidade, pela minha vida aqui, porque não é só na eternidade, tem galardões aqui para nós, mas a eternidade, é sem comparação. É lindo demais o lugar que o Senhor nos preparou. Eu vi um pouquinho de lá, e eu vou te dizer, viu? Fazem 38 anos que o Senhor me arrebatou. E eu tenho tanta saudade. Mas estou aqui. Enquanto estamos aqui, gente, vamos lá. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos garantir a nossa estada lá, porque é maravilhoso. É tudo que está em Apocalipse, né? Sobre a cidade santa, sobre o céu. Mas é incrível quando você está lá, incrível. Sabe, sai do papel e salta aos seus olhos, é maravilhoso, gente. Mas também fiquei na entrada do Hades, o Senhor nem deixou entrar. O que é Hades, gente? A Hades é o mundo dos mortos, quem morre sem Deus, quem não quis saber de Deus, daí vai para lá. Querer saber de Deus não é só dizer Deus, mas é fazer dele Senhor, é fazer dele seu vinhateiro, porque sem santificação ninguém verá Deus. Eu posso ter simpatia por Deus, obedecê-lo, orar para Ele quando me convém, mas quando você ama o Senhor, a alegria sua é natural de obedecê-lo.
Quando você desobedece, causa uma tristeza tão grande no seu coração, como causou para Pedro. Pedro, ele foi alcançado pelo Senhor. Por quê? Porque nele houve o genuíno arrependimento. Ele chorou amargamente. E assim, nós não temos pecado de estimação, mas se pecarmos, nós temos um advogado que é o Senhor. Mas esse advogado, ele vai diante do Pai e fala: Pai, eu estou cuidando disso. E aí o Espírito Santo vem se movendo, que é a nossa consciência. E nós vemos quanto nós magoamos ao Senhor. Quanto nós magoamos aquele que deu a vida por nós. É o amor genuíno dele por nós que nos alcançou. E agora esse amor nos tomou de tal maneira que nós não o amamos. Nós preferimos, sabe? Nós não queríamos pecar. É tão triste. É tão vergonhoso que você sente isso que Pedro sentiu. Você chora por ter pecado contra ele. Esse é o verdadeiro cristão. Quando Jesus não é só Salvador, mas quando ele é a razão da sua vida. Você pode perder tudo aqui, mas você não tendo Jesus, meu querido, ele é o seu tesouro, ele é a razão da sua vida. O ar que você respira, ele é mais importante que tudo na sua vida. Sem ele não existe vida. Quando você consegue deixar que ele seja realmente o seu vinhateiro, é maravilhoso. Então vamos lá. A leitura que eu vou continuar semana que vem está aqui em Isaías, no capítulo 27, no versículo 2 e 3. O Senhor mudou totalmente esse momento e eu louvo a Ele. Por quê? Porque Jesus é maravilhoso. O nosso Pai, Ele quer ser o nosso vinhateiro. Ele quer cuidar de nós, gente. Tá bom? Naquele dia se dirá: cantem sobre a vinha frutífera. O que é uma vinha frutífera? Uma vinha que dá frutos bons, que faz o melhor vinho. Sabe aquele vinho que Jesus transformou água em vinho? E que o mestre cerimonial disse assim: nunca eu vi alguém, em vez de dar o melhor vinho no começo, dar no final. Porque não tem vinho como esse. Porque é assim. Se você for a vinha de Deus, ele for seu vinhateiro, a sua vinha será frutífera, com tudo de qualidade, melhor uva que existe. Agora, se ele não for teu vinhateiro, não serve nem para vinagre. Presta atenção. Eu, Senhor, sou o seu vigia, rego-o constantemente e a protejo dia e noite para impedir que lhe façam dano. Nós vamos continuar esse estudo. A semana que vem eu continuo, tá bom? Porque já ficou longo o vídeo, mas é um vídeo lindo. Senhor, meu Deus, obrigado por essa palavra maravilhosa. Que o Senhor seja o nosso vinhateiro, de fato e de verdade. Senhor, eu entrego a minha vida, corpo, alma, espírito, mente, coração a Ti. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Senhor, que cada um faça essa oração. Não importa quantos anos está contigo, quantos anos de caminhada cristã, isso tem que ser o nosso então. Isso tem que ser o nosso examine-se homem. Que cada um de nós possa se examinar e que nós demos frutos bons. Que o Senhor seja o nosso vinhateiro. Ó Senhor, que nós sejamos cuidados por Ti de fato e de verdade. Senhor, seja Senhor da nossa vida. Entregamos toda a nossa vida a Ti, Senhor. Faz segundo o Teu querer, Senhor. Então nós nos sujeitamos a Ti, resistimos ao diabo, a nossa natureza caída, e dizemos: Senhor, vem fazer o que o Senhor tem que fazer para que nós demos frutos bons. Ó Senhor, porque nós queremos viver a vida que o Senhor tem para nós. A vida que nós queremos para nós, Senhor, ela é engano se não estiver dentro da Tua direção e da Tua vontade. Então, Senhor, faça-se a Tua vontade em nós, que é boa, agradável e perfeita. Em nome de Jesus, Pai, é que nós te pedimos. Amém. Lehi Traot. Até uma próxima oportunidade.